Oi, gente, sejam bem-vindos ao canal de podcast Papo de Bagagem. Meu Deus, eu esperei tanto tempo pra falar isso, vocês não têm noção do tanto de tempo que eu tô esperando pra falar essa frase. Enfim, pra quem não me conhece, eu me chamo Sara Jimenez, tenho 27 anos, eu nasci em Salvador, Bahia, sou baiana, mas eu morei a maior parte da minha vida numa cidade chamada Dias d'Ávila. Atualmente eu moro no Paraná, assim, né? Bem atualmente mesmo, porque eu tô meio que de mudança, mas até então eu moro numa cidade chamada Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba. E eu moro aqui porque eu sou voluntária em uma base da Jocum, sou missionária em tempo integral. Então, atualmente eu tô aqui, mas brevemente estarei indo para outros lugares, então não dá para dizer exatamente onde eu moro. E eu vou explicar sobre isso em algum outro podcast, com certeza. Como vocês estão percebendo, esse é o primeiro podcast do nosso canal. Eu vou falar nosso porque é seu também. E como é o primeiro, eu quero usar ele para explicar um pouquinho, assim, bem resumidamente, de quem eu sou, como eu caí de paraquedas na sua vida e você na minha, e por que a gente tá aqui. Antes de começar a falar, eu já quero avisar que eu tô gravando esse episódio no lugar onde eu moro, e eu moro em comunidade, eu vivo em comunidade, então vocês podem ouvir gritos de criança, cachorro, tem uma galerinha jogando vôlei aqui praticamente do lado da minha casa, então ruídos aparecerão por aqui, mas tá tudo bem. Então vamos lá. Pra começar a falar de mim, eu quero dizer que eu sou casada, gente, com o homem mais maravilhoso do mundo inteiro, o Juan. Nós somos casados há 1 ano e 1 mês, eu acho. Eu sou péssima com essas coisas de meses, sabe? Terrível, mas enfim, eu sei que a gente casou dia 23 de março de 2019. Então vocês podem fazer o cálculo e descobrirem de uma maneira melhor há quanto tempo eu sou casada, né? Nós somos aquele típico casal do avesso. Tipo, o Juan é super acelerado. Eu já sou mais a minha. O Juan fala o que pensa, eu penso pra falar e assim vai. Mas a gente dá super certo. Eu sou formada em design de interiores, mas eu não exerço a minha profissão porque eu exerço outra profissão. Como eu já falei, eu sou missionária. E desde que eu me entreguei integralmente a viver dedicada em missões no campo, como a gente costuma chamar, né? Esse meu chamado se tornou a maior parte da minha vida, do meu tempo, dos meus sonhos. E os meus sonhos agora não são mais sobre as minhas realizações. Meus sonhos agora têm sempre a ver com outras pessoas. E por isso também o canal de podcast, né? Falando rapidamente sobre mim, eu posso dizer que eu sou uma pessoa observadora. Eu já fui muito tagarela, hoje eu não sou mais. Eu adoro ter ideias, eu gosto de estar sempre cheia de informações. Eu sou apaixonada por história de tudo, não sei, eu sou louca por história. E quanto mais antiga, melhor. Tipo assim, se você me contar uma história de uma coisa que você ficou sabendo, que tem uma ligação com uma coisa sei lá, antes de Cristo vir ao mundo, eu vou ficar super, ultra mega interessada em saber do que se trata. Eu sou apaixonada por história. Saber o porquê das coisas, como foi que surgiu. Eu sou assim. E eu acho que eu vou acabar trazendo um pouco disso pra cá, porque às vezes eu crio questionamentos e eu vou investigar o porquê disso e acabo processando isso de alguma maneira com algumas pessoas e, enfim, eu acho que eu vou acabar trazendo um pouco disso pro meu canal aqui no podcast, né? Meu não, Sara, nosso. Eu sou uma consumista viciada em podcasts. Eu escuto podcast pra tudo. E assim, eu descobri recentemente que a minha relação com podcast já existe há exatos 10 anos, ou quase 10. Não sei ao certo, como eu já falei, né? Eu não sou muito boa com essas coisas de data e anos. Mas assim, eu sempre fui ligada em redes sociais. Na minha adolescência, meu Deus, eu tive blog. Eu tinha um blog chamado Papo de Menina Gospel, que depois virou Papo de Menina Cristã, que depois virou Na Casa dos 20. E a gente tinha
não era só eu, né, sozinha, tipo, éramos divididas em colunistas e era muito legal. A gente postava todos os dias no blog. E por causa disso, também eu acompanhava muitos blogs na internet, né? Blog de tudo. Eu sou desse tempo de que a gente só lia depois que foi aparecer as coisas no YouTube e tal, mas enfim. Eu lia bastante blog e eu tinha um preferido que era o Não Morda Maçã. E eu lembro quando o Não Morda Maçã começou a postar podcast, que era no SoundCloud. E eu me lembro do primeiro que eu vi, que foi o da Lenara Montesquieu, com o tema Caso eu compre uma bicicleta. E nossa, meu Deus, nesse tempo ela namorava o Rafael, que hoje é marido dela. Eles já têm 2 filhos, ela tá grávida do 3º. Inclusive ela tem uma filha chamada Sara. Gostaria de dizer aqui, né, que ela tem um bom gosto para nomes, todos nós percebemos isso claramente. E eu acompanho ela nas redes sociais até hoje. Enfim, depois desse podcast da Lenara, eu não parei mais de ouvir podcasts. Alguns tempos eu tinha mais tempo para fazer isso, outros tempos não. Mas eu sempre escutei até hoje. Eu faço tudo em casa ouvindo podcast. Eu tomo banho, eu faço minha limpeza de pele ouvindo podcast. Eu tomo café da manhã, lavo louça, estudo. Meu Deus, o meu marido fala que não consegue entender como eu consigo estudar e ouvir podcast de um assunto que não tem nada a ver com o que eu tô estudando, mas eu consigo. E eu quero inclusive dar uma dica pra você que tem dificuldades em fazer tarefas domésticas, porque às vezes bate aquela preguicinha. Se você faz isso escutando podcast, cara, o tempo passa e você nem percebe. Inclusive, se você escutar os que eu vou postar ainda durante o percurso do canal. Gente, é sério, é maravilhoso. Eu às vezes coloco um podcast, vou arrumar o quarto e quando eu percebo, eu já terminei de arrumar o quarto e eu fico pensando, meu Deus, eu não percebi isso. Porque assim, você vai se envolvendo no conteúdo, né? Você vai se envolvendo naquele assunto, você vai pensando sobre aquilo e quando você percebe, assim, o tempo passou e você nem viu. E eu gosto muito. Então, eu escuto muito de diversos temas, de coisa que eu concordo, de coisa que eu não concordo. Eu gosto de ouvir relacionado a muitos assuntos que eu nem tenho nada a ver com isso, mas só por ouvir eu gosto de saber a opinião do outro, sabe? Porque eu acho que o respeito entra muito nisso. E eu decidi que eu faria o meu canal de podcast em janeiro. Eu comecei o meu ano bem reflexiva e eu tava entendendo muito Deus trabalhando em mim a minha identidade, sabe? Desde que eu cheguei na Jocum, que foi em 2017, eu vi a minha vida mudar completamente. E eu percebo hoje que eu, Sara, não ninguém, eu, Sara, deixando isso bem claro, eu acabei me perdendo dentro das mudanças que estavam acontecendo, sabe? Eu acho que eu não consegui administrar os meus sentimentos, as minhas decisões. E sabe quando fica tudo uma bagunça dentro da gente? A gente entra em crise? Isso que estava acontecendo. Eu acho que eu vou até fazer um podcast sobre isso. Sobre má gestão de sentimentos. Porque as pessoas pensam que crise é doença, sei lá, que crise é um problema. Mas não é, gente. Crise é super normal. As pessoas vivem esses conflitos, né? Eu entendi sobre isso. E eu tava vivendo isso. Então eu entendi, eu meio que me encaixando dentro de alguma coisa que Deus estava fazendo. E aí eu comecei a pensar sobre voltar a fazer muitas coisas que eu fazia, que eu gostava de fazer, que era estar nas redes. Então eu comecei a pensar sobre isso. E aí eu decidi fazer o canal de podcast. Não fiz logo porque, pra não cair naquele erro de se empolgar, fazer as coisas e depois não dar certo, eu vim orando sobre isso desde janeiro e vim planejando sobre isso, estudando sobre isso, porque eu não queria fazer uma coisa meia boca. E tá aqui, né? Depois de 4 meses de gestação, 4 ou 5, não sei ao certo, 4. Tá vendo que eu não sei nada disso? Meu Deus. Mas enfim, meu filho tá aqui pra vocês, gerado com muito amor, com muita oração, pensando exclusivamente em você que tirou um tempo do seu dia pra vir aqui conversar comigo. Porque se tu for igual a mim, tu responde podcast. Porque eu respondo todos os podcasts que eu escuto. Meu Deus do céu.
E assim, a gente vai estar aqui todos os domingos. Eu pretendo postar às 15 horas, pontualmente, todos os domingos. Eu escolhi esse dia por quê? Porque domingo é o meu dia favorito da semana. E eu não sabia disso até ter que escolher um dia para postar os podcasts. Olha só que interessante, né? O podcast me fazendo me conhecer. E assim, eu vou postar todos os domingos, mas você pode escolher o dia que você vai ouvir, né? O que eu escolhi também domingo, porque como é um dia que a gente está se organizando para começar a semana da gente, é interessante começar a semana com um novo pensamento, né? Com algumas coisas para rever, sei lá, talvez, algumas ideias novas na cabeça, um ânimo a mais, talvez, não sei. Eu escolhi mais por isso também. E aí, eu só quero fazer essas postagens e depois ter um retorno de vocês, né? No meu Instagram, @saralimagimenez. Vocês podem mandar lá alguma coisa pra gente falar aqui. Eu vou ter convidados. Bom lembrar. Eu vou gravar podcast com algumas pessoas e eu já tenho uma lista de temas pra gravar e tá muito legal, muito interessante. E assim, gente, eu tô muito empolgada pra esse tempo, muito empolgada, muito empolgada. Não sei quanto tempo vai durar, mas eu espero que dure muito. E a minha vida tem mudado bastante esse ano, então vocês vão acompanhar tudo isso através do canal de podcast. Então é isso, eu não vou prolongar muito não, porque esse é o primeiro. Me fala uma coisa, vai lá no Instagram e fala pra mim se vocês preferem podcasts longos, curtos e outra coisa. As pessoas falam que eu falo muito rápido, principalmente se eu estiver falando com um microfone, né? Então fala pra mim se eu tô falando rápido demais, porque aí eu posso desacelerar um pouco. É isso, gente. A gente vai se adaptando, relacionamento é isso. É adaptação em todo o tempo. É uma construção, né? E eu quero só agradecer vocês que estão aqui pra me ouvir hoje no meu primeiro episódio. E escutem os próximos, porque vai ser tudo muito legal. Tô muito empolgada, muito empolgada. Muito obrigada, gente. Um beijo, um cheiro e até o próximo domingo. Tchau!